Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, vocês que vão ler e meditar na palavra comigo hoje. Gente, eu estou um pouco fanhosa, estou gripada, mas pela misericórdia do Senhor eu estou de pé. Amém? Vamos orar para dar início à leitura e para dar início à reflexão que vamos fazer sobre esse capítulo 34 do livro de Jó. Oremos, Pai. Gratidão por mais um dia na Tua presença, um dia em que temos o privilégio de acordar, abrir os olhos e poder contemplar a Tua criação. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração para receber a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai querido. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, capítulo 34, diz assim, a palavra do Senhor. Eliú disse mais, vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos, pois disse, de nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Por isso vocês têm entendimento, por isso vocês que têm entendimento me escutem. Longe de Deus o praticar ele é maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiças. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal, o Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem, no meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profundo bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos, e assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará?
Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Aleluia, glória a Deus por esse capítulo, irmãos. E é nesse capítulo 34, a gente trazendo ele para os nossos dias, para a nossa realidade, nós vemos nesse capítulo um alerta para todos nós nos dias de hoje, para não questionarmos a justiça e a autoridade de Deus. É isso que a gente aprende nesse capítulo. Assim como Eliú repreendeu Jó por sua atitude rebelde e arrogante, também precisamos ter cuidado para não cairmos na armadilha do orgulho e da desobediência. Hoje em dia, muitos se rebelam contra Deus e a sua palavra, questionando a sua justiça e a sua autoridade. Eles escolhem seguir os seus próprios caminhos e desafiar a vontade de Deus, pensando que sabem melhor do que Ele. Isso já aconteceu comigo e creio que já aconteceu com você também. A gente às vezes acha que a gente tem muita sabedoria para escolher o que é melhor para a gente. E a gente acaba se frustrando porque a gente não tem o controle das coisas. Por isso esse capítulo é tão importante, ele nos ensina a sermos totalmente dependentes de Deus. A gente não tem capacidade para escolher os nossos próprios caminhos. Entende? Porque Deus é que sabe o que é melhor para cada um de nós. A vontade de Deus é perfeita para nossas vidas. Então, aqueles que escolhem viver os seus próprios caminhos e desafiam a vontade de Deus, pensando que sabem melhor do que Ele, se frustram. Mas, como Eliú apontou, Deus é soberano e não precisa se submeter a nós. Devemos, portanto, nos submeter a Ele e buscar a sua vontade em nossas vidas, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Além disso, meus irmãos, como Eliú destacou, a rebelião contra a justiça de Deus tem consequências. Não podemos esperar que nossas escolhas imprudentes e a nossa desobediência passem impunes. Precisamos nos arrepender e voltar para Deus, caso contrário, enfrentaremos a ira de Deus. E isso acontece porque a nossa teimosia, a nossa desobediência nos leva a praticar as coisas que não é devido. E a gente sofre consequências disso. Deus, Ele é misericordioso, nos perdoa, mas Ele não nos isenta das consequências. Por isso precisamos ficar atentos a entender que devemos fazer tudo baseado na vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então não podemos esperar que as nossas escolhas imprudentes e a nossa desobediência
passem impunes. Precisamos nos arrepender e voltar para Deus. Caso contrário, enfrentaremos a ira de Deus. Portanto, meu irmão, devemos aprender com o capítulo 34 do livro de Jó a ser humildes em nossa abordagem a Deus. Precisamos buscar sua vontade e autoridade em nossas vidas e nos submeter a Ele em todas as áreas, todas. Não é só um pedacinho, uma parte, é todas. Afinal, como diz lá no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém, irmãos? Que possamos nos lembrar disso em todos os momentos da nossa vida e seguir humildemente os caminhos de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo a leitura e a reflexão, a meditação desse capítulo. Pai querido e Pai amado, gratidão por essa leitura, gratidão por essa reflexão. Obrigada, Senhor, porque através da sua santa palavra a gente aprende, a gente é instruído, a gente consegue entender os planos que o Senhor tem para nós e toma posse das suas promessas. Eu te peço, Senhor Deus, que nos ajude a não cair na armadilha do orgulho e da desobediência. Senhor, eu te peço que nos dê humildade e sabedoria para seguir seus caminhos e obedecer a sua vontade em nossas vidas. Nos ajude, Pai, a entender a sua justiça e autoridade. Nos dê, Senhor, discernimento e sabedoria para que a gente entenda os seus caminhos, a sua vontade em nossas vidas. Peço também, Pai amado, que nos ajude a lidar com as consequências de nossas escolhas imprudentes e nossa desobediência. Pai, eu te peço para nos dar força e sabedoria para lidar com as consequências das nossas ações e nos ajude a nos arrepender verdadeiramente do que fizemos e que nos voltemos para Ti sempre, com humildade, com sinceridade em nossos corações. Que a gente coloque as nossas vidas totalmente em Tuas mãos. Que o Senhor tenha o controle sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.